Olá, muito boa tarde. Eu estou cercada de homens lindos e talentosos. Fantástico, gostando muito dessa segunda-feira. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar dos 50 anos da Tropicália, nós vamos falar de música, nós vamos falar de dança e também de oratória. Deixa eu apresentar os nossos convidados para vocês, que são Maurício Matar, que é ator, mas ele é, sobretudo agora, cantor. E ele está fazendo um show no Rio, dentro da turnê Matar Convida, com a participação de Alexandre Pires, não é, Thiago D? Não, Thiago D divide o palco comigo, tá aqui junto e tá aqui comigo, vai mostrar já já. Que é um cantor e um compositor de mão cheia. O Alexandre Pires é um dos convidados desse projeto, que agora no dia 23 vai estar comigo no palco. Tá, então vai estar comigo e com o Thiago. Não é só o Alexandre? Não, começou com o Daniel Gonzaga, o Alexandre vai estar, depois no dia 6 o Pedro Mariano vai estar, e aí depois vem Jorge Versilo, Elba, Toquinho e todos os outros convidados também. Nada mal. Estamos com Guilherme Ziara. O Guilherme é jornalista, né? Sim. E ele é especialista em oratória. E ele vai nos falar sobre essa fobia de falar em público que afeta muita gente mais do que a gente imagina. Quase todo mundo. Bem, primeiramente, boa tarde, né? E a todos também aqui, pessoal de casa. Essa é uma fobia que pega quase todo mundo. E a gente vai conversar aqui que a pessoa não tem medo de falar em público e sim de falhar em público. Essa é a ideia da nossa conversa. Maravilha. Estamos com Rodrigo Pederneiras, que é coreógrafo do Grupo Corpo. Eles estão em turnê com o espetáculo Gira e vão se apresentar no Rio, em Belo Horizonte e Porto Alegre só para começar. Porque aí depois roda São Paulo, Europa, França, Bahia, né? O mundo inteiro. É assim. Nós estamos com o Fred Coelho, que é pesquisador, ele é ensaísta e é atualmente curador da mostra Tropicália, um disco em movimento. E ele vem nos falar sobre os 50 anos do tropicalismo e dessa exposição no CCBB? Sim, no CCBB, até o dia 18 de setembro, começou agora nesse fim de semana. E já está um sucesso evidente, porque a ideia é muito boa, né, Fred? Acho que sim, estamos aí felizes com isso e querendo que o público compareça ainda mais. Ótima ideia. Vamos conversar também com Bruno Barros. Tudo bem, Bruno? Tudo bom. Então, Bruno, como é que você acha que os nossos telespectadores podem participar do programa hoje? Sobretudo as nossas telespectadoras. Olha aí, vou até falar direito aqui, né? Temos um problema de performance. Tudo bom? Você que está em casa. Para participar do Sem Censura é muito fácil, é só entrar nas nossas redes sociais, usar a hashtag Sem Censura, você já sabe. A sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para eles. É facinho, facinho, viu só? É facílimo. Vamos começar então com a música. Maurício, você pode cantar um pouquinho? O que você vai cantar? Faz parte do show? Faz também, está no repertório. É uma canção que fez parte de trilha sonora de novelas. Foram 14 trilhas, né? E essa canção o público conhece bem, gosta bastante. Apresenta o Thiago para gente. Thiago D, mais uma vez aqui. Obrigado, irmão. É um compositor de Niterói. Eu trouxe essa safra de lá. Uma penca deles. A gente gosta de Niterói. Nikit. Isso aí. Vamos lá. Tem uma rapaziada boa lá. Vamos lá, Thiagão. Como eu queria te encontrar mais uma vez, pra te dizer as coisas que eu não te falei. Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração. E agora meu silêncio me deixou na solidão. Sem ter você, eu não consigo controlar. E faço coisas que eu nem mesmo sei porquê. Eu te procuro, eu te invento, eu te transformo em ilusão. Mas na verdade, nada para essa paixão. Diga Que você já esqueceu, que ficou uma saudade em cada instante que viveu. Não consigo arrancar você de mim. É desejo, é paixão, é você dentro do coração. te amo tanto e cada vez mais vou te amar. É impossível outra pessoa em
seu lugar. Você é sonho, é realidade, é quem veio pra ficar. Eu não posso te perder. Hoje eu sei que a minha vida é só você. Muito bom. Como é que é o mesmo nome da música? Nada apaga essa paixão. Nada apaga. É. Vem Nada pra lá para eu paga, poder não. fazer entrevista com você. Nada paga também, digamos assim. É um prazer tê-lo aqui, Maurício. Muito prazer, Thiago, em ouvi-lo. Depois você canta mais uma no final. Você fica tímido para cantar? Você é um ator tímido de origem? Porque todo ator é tímido, né? Já que a gente aproveitar a psicologia do Guilherme. Eu prefiro cantar com um público que conhece as canções. No teatro, isso tem uma reação totalmente diferente. Quando a gente está cantando no palco, e o público que conhece principalmente essa canção muito bem, tem uma energia diferente. Canta junto e mexe a mão, né? Não necessariamente. Cantar junto sem mexer nada, só com a emoção do canto mesmo. Isso vem acontecendo bastante, é muito gostoso. Essa emoção, ela move o artista, de certa maneira. Me diz uma coisa, dá logo o serviço do teu show, porque assim a gente não esquece. Quando é que vocês se apresentam? Dia 23, quarta-feira, às 19 horas, Imperator. No Imperator. É você e o Thiago. E o Thiago, e tem os músicos que acompanham. E aí o nosso convidado é o Alexandre. E qual é a hora? 19. 19, quer dizer que dá tempo de sair tem do trabalho sessão às correndo. 16, mas já esgotou. Então, vai ter duas sessões, por isso eu acho aberta a esquisito. sessão das 19. Tá, já esgota, bom, né? É bom, né? E em termos de teatro e cinema e televisão, como vamos? A gente agora está se dedicando a esse projeto, entendeu? Eu não estou fazendo nenhum trabalho como ator. E você gosta, você sempre cantou? Sempre cantei. Antes do ator, eu já mexia com música. E aí entrei para televisão, entrei para teatro, entrei para televisão. Pois é, eu estava lembrando que eu fiz uma entrevista com ele 30 anos atrás, ele não lembra, mas eu lembro, porque é inesquecível esse garoto, 30 anos atrás. Porque ele estava, a gente não conseguiu lembrar que peça que era, né? E não sei. É uma daquelas, ou Doce Trabalho de Hércules, do Damião, quem conhece o Damião da época, ou então Capitã de Areia. Não sei qual. Daquelas. E eu me lembro perfeitamente que era quando você começa a estourar, mas nessa época você ainda não cantava. Não cantava profissionalmente. Não cantava... mas já era dessa atmosfera, né? Com compositores, produtores, artistas da música mesmo. E você compõe também, né, Maurício? Componho. E isso te leva muito a garotada? As meninas ficam muito... Esse teu fã-clube vai junto nas tuas andanças de ator e de porque cantor? uma coisa está ligada à outra, né? Porque a novela... Se você perceber, independente do trabalho de teatro, que foi uma época, né, que teatro hoje em dia você acaba não tendo. A gente falou sobre isso da entrevista, que era uma época dessa entrevista que a gente fez, que teatro era um tipo de teatro. Hoje em dia não tem mais aquele teatro, inclusive com um elenco muito grande. Damião fazia isso, né? Vocês eram 12, ele fazia... Tinha mais, né? Eram 20 e tantos, 30 e tantos Capitães da Areia, os grupos eram muito, né? Um elenco muito grande. E aí você, quando vai para a televisão é um produto, a novela é um produto popular, né? E você, quando vai cantar, o público acaba, né, migrando também para a música, porque é o mesmo, né? Acompanhou tua história na televisão, acompanhou também nos discos, nos shows, nas turnês. O que é engraçado é que naquela época o teatro, ele lançava jovens talentos. Hoje em dia é definitivamente a televisão que lança. É muito difícil você conhecer alguém a linguagem mudou, né? O jovem, ele tem que ir para a televisão se ele quiser aparecer, e o teatro vira uma coisa posterior à televisão, e não anterior, não é um pouco isso, não? Eu acho que mudou o formato, o critério, né? As coisas vão mudando, a gente tem que acompanhar. Antigamente, também na música, as gravadoras tinham uma força muito maior e hoje em dia, você para lançar um disco
mesmo que você tenha uma discografia, uma história fonográfica, hoje em dia a internet é que acaba sendo a potência maior, né? Pois é, por exemplo, esse show de vocês tiveram um lançamento de CD ou não vai nem passar por aí? Não, ainda não, porque ele é um projeto novo, né? Ele começou no Municipal, depois a gente foi para o Imperator, o primeiro convidado foi o Daniel Gonzaga, agora é o segundo, que é o Alexandre Pires. Depois do Imperator a gente vai para o Net Rio com o Pedro Mariano e aí vem os outros convidados. Então, é um projeto que ainda vai amadurecer e a gente vai pensar realmente... Tá, tem uma longa história, que nem o Rodrigo, que está começando agora com essa turnê do Grupo Corpo e não acaba tão cedo, né? Vai ficar rolando. Eu acho que a coisa do prazer, a relação do prazer com a música, com o público, essa relação de troca com os convidados, deles se sentirem à vontade de estarem ali no palco cantando canções que, de repente, eles não cantam nos shows deles e o público nunca viu, né? Vai ser uma situação inusitada. Eu acho que esse é o grande barato do encontro do convidado ali, poder, de repente, poxa, está me dando vontade, por exemplo, o Alexandre vai estar lá, de repente ele fala, estou com vontade de cantar uma canção aqui agora que baixou na emoção. Ele toca e canta algo... Sim, mas quem é que vai acompanhar? Que é assim? O Thiago D vai ter que se virar Não. É um show tipicamente acústico, né? São 4 violões e percuteria. O Alexandre toca, então ele vai estar com a gente tocando. Então ele tem essa liberdade, né, de poder decidir na hora o que ele faz. Decidir, poxa, a gente tem uma linha, tem um roteiro das canções que ele vai cantar, o que a gente vai cantar junto e tal, mas ele pode, no momento ali, quero fazer isso. E pronto, e surpreender até ele mesmo, né? Tá bom. Você tinha uma pergunta, não? Não, eu falei improvisar, né? É legal quando tem essa oportunidade do artista improvisar no palco, né? Porque o improviso é muito bem-vindo, eu acho. Né? Eu acho que você seguir um roteiro tem que ter essa regra, né, para você, senão vira uma bagunça, mas ao mesmo tempo você ter essa liberdade, né? Quantas canções vocês tocam os dois, Thiago, você? No show são 18? Dá um showzinho bom, né? Quer dizer, aquele negócio. É um show de 1h30, Isso. Um show bem Vocês bom. não saem mortos, mas a plateia sai satisfeita. Não, é um show, é o tempo bom de um show. Maravilha. Depois, quando der tudo certo, você volta aqui e canta mais um pouquinho. Tá bom. Tá. Rodrigo, vamos lá. Você com essa turnê... Eu não quero nem falar, né? Que você começou... É 81 que o Grupo Corpo começa? 75. 75. Com 42 anos. Com Maria, né? E foi um Maria sucesso. Maria estreou em 76, na verdade. Mas a companhia foi fundada em 75. Em 75 nós começamos a montagem de Maria Maria. Eu estava lendo umas matérias sobre vocês, aí tem Pederneiras, e aí tem o Paulo Pederneiras, e aí tem a Miriam Pederneiras, e tem o Zé Carlos Pederneiras. Eu digo, gente, não é possível, você tem que é familiar demais. Mas Meu filho também, Gabriel Pederneiras. Pois é, Gabriel Pederneiras, Pedro Pederneiras. Já há 15 anos está nessa. O mais engraçado, que aí que eu fiquei achando, é que começou realmente na casa da família. Começou... É isso a questão. Conta essa história, como é que foi? Isso é uma história muito maluca, porque nós começamos a fazer dança, não se sabe por quê, porque ninguém nunca na família fez, e começamos a realmente querer trabalhar com dança. Acabou que no final nós somos 6 irmãos, os 6 estavam envolvidos com dança. Meu pai, coitado, quase enlouqueceu, era um engenheiro certinho, regrado. Muito católico. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Uma linda casa. Aí, bom, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos nome, nada. Fundamos uma companhia onde éramos 12 pessoas, mas não tínhamos onde começar. Então, o Paulo, que é o diretor artístico, convenceu meus pais a simplesmente sair de casa, alugar um apartamento. É muito moderno isso, né? E nós começamos na casa onde eu nasci. Mas já não estão mais lá? Não, em 78 a gente vendeu essa casa, nós compramos um lote, construímos um prédio num lugar que na época era muito afastado, em Belo Horizonte. E, bom, hoje é centro da cidade, mas... e aí construímos um prédio, tem um prédiozinho lá de 3 andares, com um teatro para 200 lugares em cima, que é onde a gente faz as produções, faz todos os testes, né, de cenário. 200 lugares, dá para vocês apresentarem tudo. Vocês não, mas a gente nunca nunca apresentamos lá. A gente sempre estreia no Palácio das Artes,
Que aí são 3 mil lugares? Não, aí são praticamente. 1.600. Sei lá se são 1.600, acho que não são mais zero. Reforma lá. Mas não, lá é para montar. Né? A gente trabalha sempre, quando estamos em Belo Horizonte, de segunda a sexta, de 9 da manhã às 3 da tarde, corrido, 6 horas. E, bom, e é isso. Mas normalmente nós estamos mais na estrada do que em Belo Horizonte. A gente tem ano que a gente faz, sei lá, 7 meses fora de casa, só na estrada. Os filhos piram, né? Enlouquecem completamente. Porque eles têm que ir com vocês? Não, eles ficam. Agora ficam. Não, é porque vão até 7 anos. Começa a ser alfabetizado, param. Aí dá nó, né? Dadinhos. Mas, bom, Ferquá, né? Fazer o quê? Então... Vamos mostrar um VT, porque a gente tem um VT de algum balé de vocês, depois a gente conversa. Pode mostrar, Emília, o que é. É lindo ver esse espetáculo, porque aí você já vê logo de cara algumas características do teu grupo. Primeiro, que é a excelência da música. Essa música é Metá-Metá, né? Foram os nossos convidados desse ano. É muito magnífica, é sempre de muita qualidade. Outra coisa é a beleza da iluminação. Que normalmente é do Paulo, essa é do Paulo e do Gabriel, meu filho. Eles fizeram Vocês já estão passando estamos começando a roda, querer, né? a passar um pouco o canudo. Além do que, tem uma coisa com o Brasil sempre. Na verdade, desde de 92, a gente já tinha feito outras coisas, como o Milton Nascimento, né, criando as trilhas. Mas desde 92, todas as trilhas foram especialmente compostas, né? Com exceção de uma, que é Lecona, que é outra história que caiu no meu colo, assim, não tinha como não fazer. Mas todas. E nesse tempo a gente já trabalhou, sei lá, com João Bosco, Arnaldo Antunes, Caetano Veloso, Zé Miguel Wisnik, todos já criaram pra gente, alguns, Tom Zé, né, Lenine, todos, né? E alguns mais de uma vez. Olha só, você encomenda como a música? Como é que a gente encomenda a música para um atualmente, compositor trabalhar? Já tem alguma coisa que você não tenha feito que você queira fazer? Faça. Liberdade total e absoluta. E aí você põe a coreografia em cima? Aí você não discute, tipo, esse pedaço aqui não vai dar? A gente dá sempre os palpites errados. Essa trilha, por exemplo, eu não participei praticamente dela. Quem trabalhou com eles o tempo todo foi o Paulo. O Paulo que ia muito a São Paulo. Eu fui ao estúdio em São Paulo uma vez só. O Paulo que ia muito, falava com eles, tal, quem sabe uma coisa aqui, alonga isso. O Paulo é o diretor artístico. É o diretor artístico. Tá. É o meu chefe. Tá. Parece que eles nem se reúnem. Não se reúnem, eles devem ter um tal entendimento, só que não se reúnem. Acho esquisitíssimo Mas isso. não mesmo. Até eu tenho reunião de pauta, eles não têm nada. Mas essa trilha, por exemplo, foi o Paulo mesmo que articulou tudo. Quando ela chegou até mim, ela já estava praticamente toda definida. Quer dizer, o Paulo se mete na sua vida, porque, na verdade, quando ele diz assim... Se mete, se mete muito. Às vezes a gente briga feio, né? Mas brigar por uma coisa dessa é ótimo, brigar por outras coisas é que é ruim. Essas brigas são boas, é trabalho, né? Mas acaba que é legal essa discordância, às vezes é a coisa mais... que dá um resultado mais legal, sabe? Mais...
faz com que esse lado criativo... Quer dizer, na verdade, ele só chega lá e diz vivo. assim, prepara para mim 1h20 de música do jeito que você quiser? A gente tá pensando... A única coisa que a gente pede, porque na verdade não é 1h20, porque a gente sempre faz trabalhos entre 40 e 45 minutos. Esse tem 40. E a gente faz com uma outra peça que vai abrir, que é do repertório, que abre à noite no programa, e nesse caso é Bach. Que é deslumbrante. É um trabalho que tem 21 anos, né? Bach estreou em 96. E já faziam 10 anos que nós não apresentávamos no Brasil. Apresentávamos fora, mas no Brasil já tinham 10 anos. É lindo, que aquelas coisas penduradas, você viu? É tudo pendurado, aí eles se penduram e aí e de repente a trilha eles linda caem. também, que é do Marco Antônio Guimarães, que ele faz a partir da obra de Johann Sebastian Bach. Né? É uma peça bonita também. Deixa eu ir para break, a gente volta já já. Okay. Vamos para o intervalo, rapidinho? Sem Censura, já volta. Vamos lá, de volta com Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para o Fred Coelho, que ele queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Não, é que eu fiquei muito curioso com a pergunta sobre a escolha da música, porque eu imaginava que existia uma encomenda a partir de um tema elaborado por vocês, mas você disse que talvez isso aconteça na mão dupla, né, digamos assim. Hoje sim, antigamente não, antigamente a gente propunha, né? Mas nós fomos descobrindo que quanto mais liberdade as pessoas têm, o trabalho é maior, sabe? O trabalho ganha uma força impressionante. E, no fundo, é isso. Alguns trazem a ideia. Outros só te entregam uma trilha, bom, faz aí, se vira aí, meu irmão. Então, Por exemplo, Caetano Veloso e o Tom Zé, como é que foi? Não, Zé Miguel Wisnik. Eles vieram com a ideia, na verdade, né, de falar de cosmos, tal. É a tal pergunta, Oncotô, essa... Né, onde é que eu estou, né? Onde eu estou. É a ideia. Que eles vieram com uma frase do Nelson Rodrigues, o início da ideia foi essa, que ele dizia que o Fla-Flu já existia 40 segundos antes do nada. Então, a ideia começou aí. O Gira, por exemplo, que nós estamos estreando agora também, o Paulo convidou o pessoal do Metametá, eles que vieram com a ideia, eles quiseram fazer um trabalho sobre Exu. E aí foi uma loucura, porque eu não conhecia nada, eu não sabia de absolutamente nada, e a trilha chegou. Você tem conhecimento zero sobre candomblé, umbanda, essas coisas? Zero. Nunca tinha entrado num terreiro, nunca... Aí comecei a ler igual um louco a respeito e também não era o suficiente. Comecei a frequentar, ia quase que diariamente mesmo, só ver como se davam os ritos e tal, né? As entidades, como elas se moviam, como elas se manifestavam. E acabou que eu virei frequentador assíduo. Incrível. Isso está na música da banda, né? Essa banda de São Paulo, ele já vem trabalhando há algum tempo ao redor dessa temática. Dessa temática de candomblé e tal. De um jeito bem contemporâneo, bem sonoramente inovador, mas vem trabalhando com esse universo do candomblé e da cultura africana. É uma sonoridade muito contemporânea, né? Muito forte, muito poderosa. Eu gosto muito, porque você tem um encanto pelo corpo brasileiro que é muito agradável de ver em cena. Eu suponho que os estrangeiros enlouqueçam com o trabalho de vocês. Olha, enlouquece. Não é? A gente tem um público, assim, nas grandes quando cidades, aquelas meninas entram dançando, balé Paris, mesmo, porque é balé o mais rigoroso do mundo, né? Mas e todos têm uma técnica impecável, né? de balé, de técnica de balé. De balé clássico, né? Mas aí a gente trabalha uma outra coisa. Isso aí começou lá no final dos anos 80, essa ideia, né, de pensar, seria uma dança brasileira, né, um tipo de dança brasileira, tal. Aí vamos para a rua para pesquisar essas festas populares, essas coisas, e deu no que deu, né? Olha, foi uma ótima chegada essa família Pederneiras. Dá o serviço dessa tua turnê, né? Você sabe decor? Aqui no Rio, sei, os outros não. A gente fizemos 2 semanas e meia em São Paulo. Tá. Tudo assim, Aonde? Antes de começar, esgotando no Teatro Alfa. Maravilha. Agora, aqui no Rio, a gente faz
estreia na quarta, que é 23. Ih, vai ser um problema. 23, a gente vai 24, ver 25, 26, ou o Maurício 27, ou você, é isso? Ou então sai correndo, sempre lá no Imperato. Pode ver o Maurício dia mas Pois é, 24. ver o Imperato sai correndo. Dá para fazer, dá Tem para público para todo mundo. Tudo, sem dúvida nenhuma. Sim, mas vamos lá. A gente faz Quarta-feira. de 23 a 27, quarta domingo, no Tá. Teatro Municipal. Maravilha. E daqui a gente volta para Belo Horizonte, faz 2 semanas de Belo Horizonte também. Depois vamos para Porto Alegre, fazendo uma semana em Porto Alegre. Bom, e aí vai continuando, né? Aí vai continuando. Vocês são quantos? Quer dizer, quando vocês saem de Belo Horizonte, vocês saem em quantos? Normalmente 30 pessoas, 30 e 32 pessoas, dependendo das obras que são levadas. Vocês E é trazem cenário também, né? É uma loucura. Às vezes a gente viaja, esse trabalho é muito doido. Porque a gente vai para... Por exemplo, tem, sei lá, 10 espetáculos na Europa, depois na Ásia você tem mais 8, que depois você vai para os Estados Unidos. Então, tudo em container, né? Tem vida de tem que várias aeromoça, coisas. né? Uma vida meio maluca, assim. Deve ser cheio de história boa, né, nessas viagens aí. Ah, tem Eu história entro maluca. também. Tem umas que não pode falar, obviamente. Várias que não podem ser contadas, mas... Deve ter várias contáveis. E depois a gente ouve muita coisa absurda aqui, você pode contar. Bruno, você não quer fazer comentários, pergunta? Olha aí, a internet adorou o Maurício Matar Ora. cantando, elogio, falando que sua voz é muito boa de ouvir, muito doce, timbre lindo. Cláudia Schneider diz, melhor convidado. O Francisco Eduardo diz, parabéns, é pouco, parabéns é pouco para dizer ao pessoal do Grupo Corpo. Muitos e muitos parabéns pelo excelente trabalho de que sou fã. E aí tem uma pergunta do Caio Vargas para o Maurício, uma pergunta que geralmente todo mundo faz, mas é interessante, vamos ver se ele vai ter uma resposta boa, que ele quer saber se você gosta mais de cantar ou de atuar. Eu já fiz. Eu gosto dos dois, mas é que eu agora estou mais concentrado na música, né? Isso aí. O que mais? Aqui para esse bloco eu não tenho mais perguntas. Mas aí, então, aproveitando, eu quero agradecer a todo mundo que mandou aí os recadinhos. Pedem palhinha também. Pessoal, daqui a pouco eu vou falar mais, tem uns pedidos de música aqui. Quem sabe ele canta aí, né? Não, no final ele vai cantar. Já prometeu. É. Como é que é o nome da que você vai cantar no final? Para ficar contigo. Para ficar contigo. E os nomes são lindos. Ninguém aguenta com isso. Tem uma coisa que vocês falam, que eu vi numa entrevista, que eu gostei muito da ideia de que você fala. Por que as pessoas fazem... as pessoas deviam fazer mais turismo a Minas. Essa coisa de Minas. Eu acho que a gente faz muito turismo a Minas. Eu não conheço ninguém que não tenha ido a Ouro Preto, que não queira ir a Ouro Preto. Bom, agora todo mundo quer mesmo em Inhotim, né? Mas Inhotim agora, entendeu? É mais do que o CCBB. Todo mundo quer ir para Inhotim. Olha, mas vale a pena. Mas vale a pena, né? Nossa, é o que eu estou dizendo. Todo mundo adora Inhotim. Entendeu? E é Minas, tem essa coisa, né? Vocês também fazem essa coisa mineira. Vocês não... Não? Você a acha gente que não? nunca se preocupou muito com isso, não. Assim, com esse lado em ser mineiro, Porque eu acho que nós somos, né? porque somos, Não. né? Mas uma coisa que nós costumamos dizer é que para nós foi importante ter nascido em Belo Horizonte, porque nós estamos falando de Belo Horizonte de 42 anos atrás. Era uma cidade muito mais pacata, muito mais... E esse fato ajudou a nos fazer... a fazer com que a gente se concentrasse mais no trabalho. Né? Então, era uma vida mais tranquila. Então, todo mundo vivia ali, era uma coisa, vivia em função disso mesmo. Então, e a gente acha que se fosse Rio de Janeiro ou São Paulo, cidades mais dispersas, a coisa talvez fosse mais dispersa. Vocês conseguiram financeiramente sobreviver bem, pagando todo mundo ao longo desses anos, Rodrigo? Olha... Ninguém acha que vai ficar milionário com artes aqui. Definitivamente não. Mas a gente já passou muita dificuldade, muita. E quando tem problema, quer dizer, nós somos um grupo de sócios, né? Quando a coisa aperta, por exemplo, aperta para o nosso lado, ninguém deixa de receber e tal. E todos têm carteira assinada, tem férias, tem 13º, e ao todo, porque se pegar Grupo Corpo, porque nós temos Grupo Corpo, que é a estrutura principal, temos uma escola de dança e temos
um projeto social também, que trabalha, Isso. chegou a trabalhar já com 600 crianças. Legal. Agora, todo mundo que trabalha com isso, aí, se for pegar, são 64 pessoas com carteira assinada. Então, é uma estrutura... Bacana isso. Parabéns. Parabéns mesmo. Vamos ver se tem mais perguntas daqui a pouco. Fred, vamos falar de tropicalismo, de Tropicália. Sim. Como é que tá? Qual foi a ideia? Foi você que teve a ideia? Foi a produtora embaracada, Isabel Seixas e Diogo Rezende, que me pediram um projeto sobre os 50 anos do tropicalismo. Eu já venho trabalhando com isso há um tempo, de pesquisa, sou professor de literatura da PUC também, né, da PUC Rio. E acho que a ideia principal era a gente conseguir fazer um recorte, digamos assim, um tiro certo, né, sobre um tema que é muito amplo e que pode caminhar para várias dimensões. E eu escolhi a ideia de a gente estudar na exposição e conversar sobre o disco, né, que é o momento mais emblemático, ou que pelo menos que mais ficou, né, que é o Panis et Circenses. Tropicália e o Panis et Circenses são 12 faixas, o que deu a possibilidade de ter 12 desdobramentos, digamos assim, visuais na exposição, a partir de diálogos com o cinema, com as artes visuais, né, e com bastante informação sobre a época. Porque às vezes o disco a gente escuta muito voltado para uma relação direta com a letra e não presta atenção nos arranjos ou na própria ideia geral, né? Um dos poucos discos feitos no Brasil com um pensamento prévio, né? Como se fosse uma espécie de manifesto. Né? Talvez um outro paralelo seria o Clube da Esquina também, de 72. Né? Então a ideia da exposição era essa, era que a gente conseguisse botar tanto o público daquele período, né, digamos, em contato com alguma coisa do tempo e da memória, mas principalmente para os públicos mais jovens que ainda se interessam por esse assunto, né? Porque essas músicas do Tropicália ainda fazem sucesso, né? Isso é de que é alguma forma elas inacreditável. reverberam ainda no imaginário, não só da juventude, Pega como... o Bruno, que tem 25 anos, ele conhece várias delas. Não é só porque é um rapaz culto, é porque se toca, né? Sim, ali, você está ali naquele disco, você tem Nara Leão, Os Mutantes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa, compositores como Capinã, Torquato Neto, Rogério Duprá como arranjador. Então, realmente é um time, digamos assim, de músicos de primeira. Aí né? você parte do disco e faz o que com o disco? Você põe como trilha sonora, tudo bem? Não só. A gente, a partir de cada faixa, a gente dá informação sobre a faixa e a gente conseguiu criar uma série de diálogos visuais, né? E também, digamos, audiovisuais, né? Então, por exemplo, na primeira faixa, que é Miserere Nobis, né? Que a ideia da exposição foi muito mostrar os assuntos que você não se liga muito, que estão ali por trás, né? Sem, obviamente, cair em nenhum lugar comum de tentar explicar alguma coisa, não é isso, mas Miserere Nobis é uma faixa que fala sobre a migração, que fala sobre a chegada deles e usa toda uma temática um pouco mineira até, né? Que o próprio Caetano Veloso dizia isso, sobre a questão católica brasileira, né? O disco, ele tem... Então, nessa sala, você tem referências à migração nordestina. Você tem um filme como Viramundo, né, do Geraldo Sarno, que é a trilha sonora do próprio Gilberto Gil na época. Você tem elementos visuais que se ligam à questão migratória, à questão religiosa brasileira. Numa sala também, uma música muito forte, que é Enquanto Seu Lobo Não Vem, que é uma música que fala de protesto, que fala da questão militar da ditadura. Você tem uma sala que simula, né, um espaço de interrogatório. Você tem todos os depoimentos do Rogério Duarte, que foi um dos grandes amigos e pensadores do tropicalismo, né, quando ele relata a tortura que ele sofreu no regime militar. Então, a gente vai, de certa forma, trazendo os elementos das canções para que você não só tenha a relação sonora com elas, mas que você também tenha a relação histórica e, principalmente, que você consiga ouvir, digamos assim, algo de 50 anos atrás com o frescor que ele tem, que eu fico até falando que é uma ironia trágica, digamos assim, né? Você ouviu um disco de 50 anos atrás e alguns assuntos da política e da vida social brasileira ainda batem, digamos assim, no mesmo lugar de incômodo. Né? Mas isso é que é gostoso na arte, né? É quando a arte ela tem esse poder de se manter e de te remeter muito imediatamente. A boa arte, né? Não querendo fazer nenhum julgamento do que é bom ou ruim, mas a arte que tem força, ela é sempre contemporânea, né? De alguma forma. E ela sempre está um pouco na vanguarda do teu próprio pensamento. Eu sempre acho, o Caetano expressa com genialidade tanta coisa, e eu que fui jovem, exatamente, eu conheço isso organicamente, né? E eu estava rindo porque outro dia teve a Teuda Bara aqui. A Teuda. E aí tem uma história da Teuda que eu adoro, que vocês conhecem, que a Teuda ouviu, aos 25 anos, eu acho, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Ela
Na hora, jogou todos os documentos fora. Carteira de identidade, carteira de trabalho. Foi um trabalhão depois. Típico dela. E é típico da época também. Não, e é bom a gente lembrar que os compositores, eles tinham 23, 24 anos naquele momento. Eles eram muito jovens, né? Então, assim, a gente tem a cabeça do tempo contemporâneo, de quem é hoje o Caetano, o Gil, o Tom Zé Gal, mas naquele momento era, digamos assim... Era garotada. Era uma afirmação deles mesmo, uma intervenção, né? E eu sempre gosto também de lembrar que, apesar de toda a imagem que a gente conhece do tropicalismo, e com razão, ser ligada a cores, araras, bananas, chacrinhas, etc., o disco ele traz uma dimensão um pouco mais densa daquele momento, né? Então eu chamo um pouco a atenção para essa audição também um pouco mais voltada para um pensamento sobre a época e sobre as canções. Que bom, pô, não era Carmen Miranda mesmo. Também tinha lá esses elementos. Tinha alguma coisa. Olha só, mas você põe obras, você trabalha também com quadros do Gershwin. Fala um pouquinho desses quadros que você está introduzindo. Eu dividi a curadoria também com a Isabel Seixas e Diogo Rezende, que tiveram ideias de excelência. A gente trouxe uma série de obras da época que, de alguma forma, dialogam com o universo. Então a gente tem trabalho, óbvio, Gershwin, o Rubens Gershwin fez o design da capa do disco. Né? Foi o Gershwin que fez o design? A foto não é dele, mas o design da capa é dele. A Lindonéia é uma canção feita em homenagem a uma obra dele. A gente também trouxe outros trabalhos dele, não, como né? a Miss... Você não pôs a Lindonéia, não? Na exposição? Na exposição. Claro. Pois? Tem que ter. Ah, que legal. De alguma forma a gente conseguiu, né? E pelo trabalho da produção, óbvio, né? E a gente também tem Glauco Rodrigues, a gente tem Cláudio Tosi, a gente tem a Wanda Pimentel, né, que são artistas daquele momento, pintando com a cabeça, digamos assim, do que estava acontecendo visualmente no país naquele momento. A gente tem o Antônio Dias, com um trabalho lindo, né, que foi capa de um disco de um livro do Zé Gripino de Paulo, Panamérica, que é de 68. Então, a ideia era que a gente conseguisse fazer com que a exposição fosse uma espécie de imersão num tempo e espaço do tropicalismo, mas principalmente do disco, né? A gente não tem ambição de dar conta de toda a Tropicália que está no teatro, está no cinema, está nas artes visuais, mas a gente conseguiu, de alguma forma, fazer com que aquele disco pulsasse o tempo dele. Foi uma ótima ideia esse recorte do disco. Eu fui até dar uma olhada no disco, porque esse disco ele tem uma coisinha do Sgt. Peppers. Total, total. Eles são contemporâneos, não são? Sgt. Peppers de 67. E esse é de 68. Julho ele de 68. Depois, ele cita, um pouco a citação, sim, né? Sim. Que tem o Tom Zé com o pinico na mão, não é esse? É o Rogério do Prá. É o Rogério do Prá, né? Com o pinico na mão. O Tom Zé tá com a mala de imigrante chegando. E o Tom Zé novinho. Ali. O que tem muito de relação com o Sgt. Peppers são as questões dos arranjos, né? Porque o que os Beatles fizeram naquele momento, que foi muito impressionante por causa do impacto na cultura pop, digamos assim, foi trazer um maestro como George Martin, né? Um arranjador que fez arranjos de orquestras, orquestrações incríveis, e ao mesmo tempo a banda, com possibilidades tecnológicas dos estúdios daquela época, fizeram faixas também que uma faixa era ligada à outra, né? Que você podia alterar uma série de situações sonoras do disco, e os tropicalistas eles aproveitaram muito isso. Então tem músicas no Tropicalio Panis et Circenses, logo a primeira, que é de Miserere Nobis para Coração Materno. A música primeira termina com uma série de barulhos de canhão, de bombas, e aquelas bombas elas entram na segunda faixa, né? Então, lembrando que era um disco, né? Então a gente tem um lado A e um lado B. O lado A termina também com uma situação, o lado B também termina com outra situação sonora. Eles puderam explorar bastante isso com o talento de um cara como o Rogério do Prá, que era um arranjador, um cara de música erudita, do movimento Música Nova, e que foi trabalhar com bandas, né? Foi ele que apresentou são muito bons os arranjos, não são? São a grande... Você já tinha feito muita curadoria ou é uma das suas primeiras? Não, eu fiz algumas, mas assim, desse porte, assim, num lugar como CCBB, foi a primeira. Que tal? É ótimo, né? Eu gostei bastante, principalmente pelo pessoal que eu trabalhei, Isabel, Diogo, toda a equipe da Embaracá. O que mais te surpreendeu? Porque é um assunto que você conhece muito, né, Fred? Eu trabalho com isso há bastante tempo. Você trabalha, você não viveu escrevendo. Nada disso, mas você... Vivi muito por conta da discoteca dos meus pais, né? Eu tive esse privilégio. Meu pai, mas não vivi isso. Então, para mim é um grande prazer você montar um trabalho desse, ir na exposição, melhor coisa de curador, que não é muito famoso, que ninguém te conhece na hora da exposição, né? Então você pode andar por lá. Agora talvez eu não consiga mais fazer isso tanto, mas você ouvir o que as pessoas estão dizendo, o impacto do seu trabalho é muito gratificante, né? Porque é você poder fazer algo de um universo que você admira, que você se interessa, e conseguir fazer isso funcionar e ser admirado e interessar também outras pessoas
Eu gostei muito da experiência. Espero que tenham outras por aí. Eu estava falando pro Rodrigo que tem um pouco de Minas, porque a Mônica faz a curadoria dos shows. Sim. Paralelamente a isso, tem shows, não é isso? Tem. Tiveram 2 shows esse fim de semana do projeto, que foram exatamente no momento da abertura da exposição. E eles vão continuar, acho que em Brasília também, em outros lugares, os shows vão continuar pelo projeto da Mônica Ramalho. Mas só para terminar, fechar isso... Apesar de não ter uma relação direta, né, o que o Rodrigo falou sobre Minas eu achei muito interessante, porque os próprios músicos baianos que vieram para o Rio de Janeiro e acabaram se adaptando mais a São Paulo, né, eles mesmos falam essa questão de Minas, do adensamento, né, tanto que quando saiu o Clube da Esquina, os tropicalistas tomaram um certo choque, né, de onde é que veio aquilo. Exatamente como o Rodrigo falou. Que mineiro está sempre aprontando silêncio. Deixa eu mostrar umas fotos da exposição, para aí a gente... Depois vai para outro assunto. Vai lá, Emília, passa aí. Se você quiser comentar, porque não tem... Essa é uma tela do Glauco Rodrigues, essas duas que são bem da época, de 68, 67, falando sobre a questão do Brasil, do descobrimento e as questões políticas da época. Esse é o trabalho do Antônio Dias, que é a capa do livro. Esse trabalho dessa época do Antônio? É sensacional esse trabalho. Isso é uma tela do Cláudio Tosi também, que às vezes parece que tem pessoas conhecidas, às vezes não, que as pessoas na exposição ficam tentando entender. Essa é uma belíssima tela do Rubens Gershman, Miss Brasil, que dialoga com Baby, né, que é uma música que fala sobre esse tema. E essa é a Lindonéia, que infelizmente não é exatamente essa que está na nossa exposição, que essa é a do Man. E essa também é o trabalho do Tosi, que é o Guevara Vivo ou Morto, de 67, e que o disco fala um pouco sobre a questão latino-americana, né? E essa é a emblemática bandeira da Leoticica, seja marginal, seja herói, que também é um trabalho de 68. É uma viagem no tempo, então, hein? Essa é Wanda Pimentel, uma pintora também muito importante. Incrível o trabalho dela. Não conheci isso, não. Não, essa é uma grande pintora, Wanda Pimentel. Maravilha. Obrigado. Sucesso, Fred. Vamos fazer... Deixa eu, então, propor o seguinte. Faz uma perguntinha antes. Tem. Olha só, tem um comentário aqui do Claudinei Campos. Ele diz que ele e a namorada dele, nos últimos 24 anos, nunca perdeu uma que seja a apresentação do Grupo Corpo. Eles moram lá em Belo Horizonte e eles falam que o Grupo Corpo e o Grupo Galpão é o maior orgulho mineiro, que dá o maior mineiro. Opa, obrigado demais. Um abraço grande. E aí tem uma pergunta, dá tempo de mais uma pergunta. A Lenita Lobo, ela, não é uma pergunta ou comentário, mas eu acho que é uma provocação, que ela fala que hoje em dia no Brasil atual falta o movimento dos jovens como foi a Tropicália naquela época. Será mesmo? Falta nada, gente. Vocês são muito melhores do que a gente eles eram jovens. Assim, o que acontece hoje em dia... É diferente, né? Não dá pra comparar. Não dá pra você entender mais o que é os jovens estão o tempo inteiro produzindo mil coisas novas, se movimentando. Hoje em dia, como a gente estava falando, a informação pulverizou muito. Então, até você... Era diferente daquela época, né? Que quando alguma coisa dessa acontecia, toda a informação, o mundo era desse tamanho. Mídia, né? E os próprios tropicalistas tiveram essa sacada, né? De lidar com a questão da cultura de massas daquele tempo desse jeito. Hoje, assim, falo para a espectadora que ela pode ficar muito esperançosa, que muitos jovens estão fazendo coisas bem interessantes. Talvez a gente tenha que procurar um pouco mais, né? Não vai chegar na gente de forma tão fácil. É só olhar para o seu lado, você vai ver que tem coisa boa. Também. Vamos pro intervalo? A gente volta já conversando com o Guilherme. Estou sem censura. E, Bruno, vamos lá, tem mais alguma perguntinha? Olha aí, tem comentário e pergunta também. Hélida Blanco, ela diz que, será que depois dos 60 ainda dá tempo de perder a timidez em público? Ela diz que fácil é falar no telefone. Será que dá para perder a timidez depois dos 60? Gente, como é que é o nome dela? Hélida Bianco. Hélida, você ainda fala no telefone? Não é WhatsApp? Porque esse negócio de telefone... Acabaram com o meu telefone. Eu falava a hora no telefone, não falo mais. Eu tenho até saudade do telefone. Telefone fixo, né? Telefone é isso fixo, mesmo? Olha que coisa linda essa palavra. Assim, ficava até de herança pra gente, né? Olha, você lembra, a gente comprava. Né? Imagina, eu vendi. Já tive época que eu vendi, precisando de dinheiro. Botar no imposto de renda. Imposto de renda tem que estar lá. Ai, só. Mais alguma coisa? O Celso Matos, ele fala, a crise atingiu o Grupo Corpo? Como o grupo resiste? Atingiu pesado. Agora, a gente sempre dá um jeito, né? A gente vai abrindo os leques, vai em busca de mais patrocinadores e tal. Mas atingiu sim, ainda atinge.
Mas hoje é menos pesado do que era, não sei, há um ano atrás. A gente está conseguindo se livrar dessa maluquice que houve com esse país. Deixa eu conversar um pouquinho com o Guilherme. Guilherme, é verdade que as pessoas têm medo mesmo de falar em público? Eu costumo falar isso, né? Que as pessoas têm medo de falhar em público, Isso. porque falar em público muita gente não tem medo nenhum. Ela é tida como o terceiro maior medo da humanidade, mas eu reforço que você sabendo como fazer, você fica muito mais à vontade. A Hélida que mandou a mensagem é que ela não fez um treinamento de comunicação e as pessoas confundem a falta de timidez, a extroversão, com falar bem em público. É o cara de palco, fala assim, não, fala aí que eu falo o tema, diz o tema aí que eu digo. Essa pessoa até pode falar, mas ela não influencia, ela não fala para o outro, ela fala para ela. Então, o tímido pode muito bem se expressar bem em público, sabendo como fazer, quais são as técnicas, os vícios adquiridos ao longo do tempo, e o extrovertido pode passar do ponto. É ter a noção que se você... Não é que você não sabe exatamente, não é que você não tenha medo, é que você não sabe falar em público, você não foi treinado para isso. Como a dança, a música, a pessoa pode cantar, pode dançar, mas tecnicamente a pessoa, mesmo tendo o dom ou a facilidade, se você treinar, você consegue um resultado muito mais expressivo, por mais que você tenha esse dom ou talento. Então, o que você está valorizando é o treinamento. O treinamento, o conhecer as técnicas, a pessoa tem que entender como inicia, como conduz os argumentos, o interlocutor, quais são as informações, para quem eu estou falando, né, como o caso de estudar tudo que você vai botar lá na dança, por exemplo, estudar o seu público e estudar é se conhecer. Tem gente que fala assim, eu queria falar que nem o Barack Obama, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso. Será que você tem a característica dele? Será? Se tiver, de repente dá para trabalhar. Eu tenho que saber qual é o seu perfil, o seu estilo e não pegar uma formatação para você fazer. Tem gente que é mais introvertida, gente que é mais extrovertida, gente que tem uma expressão mais simpática, gente que tem uma expressão mais antipática. Então, assim, às vezes a pessoa tem expressão antipática, é genética, ela nasceu assim, vai fazer o quê? Ela tem não, tem uma assim. gente que é mais... Você pode transformar, pode ser mais simpática, a pessoa pode ser mais séria. Isso. E aí, de repente, tem uma credibilidade maior. Exatamente, é o ponto. O sério, ele pode passar, é uma linha muito tênue, entre passar credibilidade ou arrogância. Né? Então, assim, é entender quais são os detalhes que fazem essa diferença. A pessoa que ri demais pode passar insegurança ou ser uma pessoa bem-humorada. São coisas diferentes, mas com características muito similares, muito próximas. Então, se conhecendo, se observando é importante. Tem gente que fala, por exemplo, para você fazer um treinamento na hora de falar alguma coisa, de frente para o espelho. E essa é a pior recomendação possível hoje. Porque hoje você tem o celular, você pode se gravar, você pode se observar para depois mudar um comportamento. No espelho, a pessoa entra no elevador, já se ajeita, não é isso? Já fica toda... Não, aí você já está se corrigindo, você tem que assistir depois. Não, sobretudo que quando a gente não fala para si mesmo. Isso. A gente fala para uma... Eu não estou me olhando, eu não estou vendo, não estou me vendo. Isso, e as pessoas treinam para o espelho. Antigamente não tinha celular, de repente era mais difícil de se gravar, é até aceitável. Hoje, bota lá o celular para gravar e depois você vai perceber se você teve algum vício de linguagem, se você estruturou bem a sua apresentação. Dominar o conteúdo é pré-requisito para você se comunicar. Tem gente que fala assim, quando eu domino o conteúdo eu falo bem. Isso não é uma verdade, porque é possível que todos aqui já tenham tido um professor que sabia muito, mas não sabia passar. Professor sabe muito, pena que não sabe passar. Não é só didática isso. Isso aí tem a ver com conhecimento e a forma como você apresenta. Porque as pessoas não ouvem o que você diz, mas como você diz. Isso tem a ver com forma, com influência, com a expressão facial e corporal, com tom de voz. Ironia é um grande exemplo. Quando você faz um comentário irônico, o seu conteúdo é mas a percepção é completamente diferente. Então, quando eu falo de oratória, falo de habilidades em comunicação, eu costumo falar com os meus alunos que isso não tem nada, não é só a movimentação da mão, não é só a sua expressão, mas a construção do raciocínio. Eu sou de comunicação, e aí como é que você chama a atenção? Como é que você faz a pessoa ficar ligada no que você vai falar? Como é que você vai argumentar entendendo que eu tenho perfis muito diferentes aqui? Eu vou falar o argumento que eu prefira ou será que eu vou pensar em argumentos para o meu público? E como é que eu concluo isso? Eu costumo dizer que as pessoas concluem a apresentação, isso seja de um projeto, numa apresentação de trabalho de conclusão de curso, elas concluem com a pior forma que se deve concluir. Eu tenho que deixar uma mensagem final, eu tenho que impactar no final. Eu costumo dizer que as pessoas terminam suas apresentações, e é muito comum assistir isso,
com a conclusão Seu Jorge e Ana Carolina. Qual é? A conclusão é isso aí. É isso aí. Então a pessoa termina fazendo uma homenagem à música brasileira. É isso aí. Pronto, é isso aí. É isso aí o quê? É isso aí. Imagine. Como é que você vai livrar, né? Pô, quer se livrar. É isso aí. É isso. São os clássicos. Ou a conclusão Pernalonga, né? Que é por hoje é só pessoal. A pessoa termina assim e termina a sua apresentação. Não tem sentido. Um outro equívoco. E aí, de novo, a pessoa ela não prepara argumentos para ir mal, concorda? Todos preparam argumentos para ir bem, para que consiga ser compreendido. Só que não pensa no outro. Fala assim, esse argumento é bom, sem considerar os outros lados, né, o outro lado. E aí a pessoa, no início de apresentação, é possível que você já tenha visto isso em algum momento, a pessoa começa assim, que também não é o ideal. Você vê, são os detalhes que fazem a diferença que eu estou falando aqui. Não é a forma, não é a mão. Isso é importante também. A pessoa começa assim... Olá, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miziara, e eu pergunto assim, para quem te conhece, qual é o seu nome real? Não tem nenhum sentido. O para quem não me conhece, ele é totalmente descabido. Porque para quem não me conhece, para quem me conhece, eu sou Guilherme Miziara. Então não tem porquê. E ainda pode dar uma ideia arrogante, passar uma ideia arrogante, de falar assim, olha... Olá, pessoal, para quem não me conhece, se isso é possível. Né? Assim, se você não conhece, posso fazer difícil. Né? Dar essa ideia arrogante, como se assim, eu devesse te conhecer. E não é. Então, eu só falo, olá, eu sou Guilherme Miziara. E aí, para quem conhece, para quem não conhece. Os vícios de linguagem, o né, tá. A pessoa só consegue perceber isso se ela se gravar. E, claro, se você tiver um treinamento, alguém que aponte isso e traga a solução... fica muito mais fácil, porque a pessoa que tem vícios de linguagem, por exemplo, ou que comece dessa forma ou termine dessa outra que eu falei, ela não faz isso para ir mal na apresentação. Ela acha que fez bem, só que ela não sabe como fazer. Olha só, Guilherme, me inscreve. Gostei. Deixa eu pedir para o Maurício terminar o nosso programa. Eu queria agradecer muito ao Rodrigo, ao Maurício, ao Guilherme, ao Fred, eu te agradeço, ao meu querido Bruno Barros, a vocês que estão em casa. Foi um programa delicioso. E amanhã a gente vai voltar às 5 horas da tarde, apesar de que a gente vai continuar no Facebook com Sem Censura. E a TV Brasil vai lá com o Adalberto Piotto, Notícia Agora. Mas como vocês querem mesmo ouvir o Maurício, eu vou pedir para o Maurício. Canta, Maurício! Hashtag canta Maurício. Hashtag canta Maurício vai ser... Para ficar contigo. Para ficar contigo. Essa é uma delícia, ele vai ficar conosco. Essa é uma canção que o Dominguinhos, grande Dominguinhos, gravou também junto comigo. Também fez parte de uma novela, trilha sonora. Ai, que vontade de te ver de novo. Não vejo a hora de te abraçar. Eu tô doidinho pra ficar contigo, agarradinho e nunca mais largar. Ai, que vontade de ganhar teu beijo e nesse beijo a gente viajar, rolar na grama na beira do rio, amar gostoso e depois descansar. Ah, se eu pudesse eu pedia ao tempo pra dar mais um tempo pra ficar contigo, porque não dá vontade de ir embora. O que eu mais quero é ter você comigo. Quando a gente esquenta, não quer mais parar. Quero ficar contigo a vida inteira, amor. Não demora, eu quero te amar. Vem pra cá, meu amor, vamos namorar. Vem cá, meu amor, vamos aproveitar. Pra cá, meu amor, vamos namorar. Vem cá, meu amor, vamos aproveitar. Por isso que já vendeu todos os ingressos, né? Por favor, Maurício, sente de novo lá conosco para a gente acabar de conversar. Agora a gente só está no Facebook. Só Bruno, no então o programa é todo seu, pode falar. Olha aí. Tiago, você quer sentar aqui? Se você pode vir com o microfone. Você consegue tirar?
o microfone e vem senta aqui conosco. A Teca Silveira comentou aqui, Maurício Matar, sempre galã. E aí, o Leonardo pediu para você cantar Teu Cafuné, ele falou que vai estar Partiu Imperator na quarta-feira. O Carlos Domingues, ele comenta, eu acho que eu entendi o que ele quer dizer, ele fala, o difícil não é falar em público, o difícil é desaprender as besteiras que ensinam pra gente. Que eu acho que tem isso, né? A gente passa a vida inteira, mas não pode fazer isso, não pode... Quando você vai numa situação assim, você tem que falar em público, você fica completamente bloqueado, não é isso? Não? Sim, desaprender, quanto antes você se preparar para falar, fica mais fácil. É igual direção, a pessoa que aprende a dirigir, se ela assim, aprender e não... quando a pessoa fala assim, cheio de vícios, né? A pessoa vai fazer a prova de direção, que estava ali treinando por alguma razão, isso antigamente acontecia ainda mais. Depois que ela aprende, ela fala, meu Deus, quanta coisa eu fazia errado. E o problema o bom da técnica é que você, entendendo como fazer, você encurta o tempo e se desgasta menos, né? Se desgasta menos. Tem até a possibilidade de se divertir um pouco. Com certeza, é porque a pessoa não sabe como fazer. E aí esse pânico, esse medo vem de não saber. É como se você falasse assim, você quer aprender a nadar? Quero. A pessoa te jogar no mar. Você não sabe nadar. Aí a pessoa, mas... Aí esse trauma começa lá do colégio. A pessoa faz todo o trabalho e fala assim, olha, eu vou fazer tudo, mas Bruno, você apresenta, por favor. Porque a pessoa não quer, ela não sabe como se portar. Quando ela aprende o que fazer, né, o que deveria ser feito, o que ela deveria falar inicialmente, e de novo, pegando uma ideia, e não fale isso, mas um conceito, e depois ela entender como ela vai falar, como ela deve proceder, como ela deve concluir, como ela deve, a melhor postura, ela fica muito mais à vontade. E é que nem a natação, como eu dei o exemplo, eu achava que sabia nadar até entrar numa aula de natação. Aí o professor falou, você não sabe nadar, você sabe sobreviver ao meio líquido, é uma coisa completamente diferente. Eu achava que sabia nadar, porque eu ia no mar, não tinha nenhum problema. Aí quando eu aprendi tecnicamente, eu fazia muito mais rápido e me desgastando menos. Essa é a ideia de um modelo de comunicação. A pessoa até consegue falar, mas se ela não é treinada ou se ela não percebe isso, ela tem esses vícios, aí ela não vai conseguir e vai começar a ter cada vez mais medo, porque... Como eu falei, não é medo de falar e se de falhar. Ela tem medo do julgamento, de ir mal. Olha só, você está lidando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que vivem da fala. Sim. Por razões inteiramente diferentes. O Bruno, como produtor de web e como ator, vive da fala. O Fred é professor. Sim. Maurício é ator. Se ele não falar, não existe coreógrafo que não fale, porque não tem como. Uhum. E o Thiago é compositor e cantor, e eu sou apresentadora de programas. Uhum. As pessoas que... Todos nós tivemos um começo profissional. Sim. E garanto que nenhum de nós aqui teve essa formação. Eu fui jogado no mar. Você foi jogado no mar, né? É isso aí. Você fez algum tipo de treinamento, Maurício, para ser ator? Ou foi assim também de cambulhada? Entrou e falou em cena? Não, entrei em cena, mas eu fui estudando o básico para poder me colocar ali. Né, para me entender, para saber o que eu estava fazendo ali. E as técnicas para aprimorar isso, eu fui fazendo por fora. Por fora, né? Porque no tablado onde eu estudei, você aprende a prática, né? Você não tem a teoria, você até tem a teoria, mas você tem que buscar essa teoria por vontade própria. Você no fundo, talvez seja um dos poucos métiers que exijam que a pessoa tenha uma certa formação de apresentação. Eu preciso... Né? Mas o professor é o que mais sofre. Quem são as... Vamos lá, perguntar para você. Isso que ele falou, só desculpa cortar, mas isso que ele falou, dessa preocupação de repetir na conversa, o limpar, né? Essa limpeza, o texto. Eu tenho essa preocupação que eu acho muito bacana você poder conversar sem repetir certas palavras e certas, como se fosse, que pode ver, é um vício, né? O problema do vício de linguagem, além de sujar, além de atrapalhar, porque se eu falar, você vai entender. Se eu falar, a comunicação é importante, é para todos. Você entende, só que é horrível. Gera uma cacofonia para quem está ouvindo, né? Péssimo. Aquele negócio fica... Só que tem um problema ainda maior no vício de linguagem, que é que quando você faz o vício de linguagem, você acaba roubando a pausa, que é onde a pessoa processa a informação. Então, entender isso é fundamental. Mas essa pausa também tem uma questão de cultura. Você pega o gaúcho, ele faz isso não por um vício. Ele faz isso porque é a cultura dele. Ele faz...
Isso. Agora eu quero falar com você. É cultura do gaúcho. Então, o ponto aí do aí já é mais difícil você tirar esse. Isso. Porque a criança já nasce com essa musicalidade. Não, a gente acostuma. Eu nunca tinha ouvido Mas desse jeito. A gente acostuma, mas o ponto é o seguinte. Muita gente fala o seguinte. O francês também faz isso. Vocês têm muito. Porque as pessoas fazem, e aí eu falo assim, mas por que você faz o... Aí a pessoa fala assim, para pensar. Aí eu falo assim, mas já pensou, e qual livro de fisiologia você leu que fazer barulho ajuda a pensar? Não tem. Só que a pessoa acostuma, as pessoas fazem para mostrar que eles estão falando. Só que o problema disso é que você rouba o tempo de entendimento, de processamento. Quando eu faço a pausa agora no meu discurso, você vai pensar no que eu falei. E aí eu posso continuar, não tem problema nenhum. Se eu faço eu roubo o tempo de processamento, mas que é o essa maior sujeira, problema. mesmo sendo cultural, não deixa de ser. Deixa um problema na fala. Agora, Você só tem que aprendeu saber tudo sozinho, aproveitar, né? Guilherme? Eu fiz muitos cursos, li bastante, mas eu comecei a pensar nisso porque eu tinha professor que eu achava um gênio e ele não conseguia transmitir. Ele tinha uma formação excelente. Professor de quê? Professor de história. Mas assim, então eu achava ele o máximo. Quando ele falava das histórias dele, eu achava o máximo. Mas a aula, aí o pessoal falava, é falta de didática. E depois eu me deparei com com muitos professores. Hoje eu faço treinamentos de professores em grandes instituições do país, de escolas de negócios, treinando essas pessoas em como se apresentar, em como fazer o aluno entender. Essa ideia do aluno do absenteísmo, do aluno saindo da escola, de não querer, o professor que falar, porque ninguém está afim de estudar. Qual é a responsabilidade desse professor? Estava conversando nos bastidores ali com o Fred. Você está dando uma aula e 80% das pessoas não estão prestando atenção. Ou está lá no espetáculo, né? Ou na sua aula, ou lá no show. 80% das pessoas estão no celular. Será que a culpa é da pessoa ou será de quem emite? E isso ficou muito claro na minha cabeça. Falei, não, tem uma coisa com quem comunica, com quem conduz. E eu comecei a estudar muito, acompanhei muitos professores que me ajudaram muito. Na verdade, a raiz lá, eu fazia gravações de alguns eventos e eu via muitos professores assim. Eu falei, pô, é isso mesmo que esse cara está falando, isso que falta. Então, não é didática em si. Claro que tem didática também, mas a parte de comunicação, quando a pessoa entende a limpar isso, a ser mais objetivo, a trazer o que para o outro é importante, isso facilita esse envolvimento, cativar. Tem a ver Outra com tudo coisa seria a qualidade da voz da pessoa. E também é outra coisa que todos nós lidamos com isso. Existem vozes muito desagradáveis e vozes muito maltratadas, frequentemente professores, que toda a atenção está na voz, são vozes roucas, quer dizer, a voz é também um tormento. São trabalhos complementares. Você faz isso também? Na parte de comunicação, quando isso atrapalha demais, eu encaminho um fonoaudiólogo para trabalhar esses elementos, mais ligado à voz mesmo. Eu trabalho, claro, alguns aspectos pela experiência, mas isso é de um profissional de fonoaudiologia. Então, o trabalho é complementar. Um dia eu estava falando com um amigo meu, ele fala que o fonoaudiólogo toma conta do hardware e eu do software. E é exatamente por aí. Então, como organizar esse pensamento, como chamar a atenção, uma coisa que as pessoas erram muito, que eu digo não é de forma adequada. Se enganam. Se enganam. Elas começam construindo um raciocínio na hora de dar uma apresentação, de apresentar alguma coisa. E construir o raciocínio é a pior forma, porque você sabe onde você vai chegar e eu não sei. Então você tem que direcionar, como se fosse a manchete do jornal, o trailer do filme. E as pessoas começam, olha, eu quero falar sobre um tema que eu acho que é muito importante, acredito que seja um tema que a maioria vai se interessar. É um tema que quando eu era mais novo, não me interessa. Fala o que é, por favor. Dá para falar? Aí a pessoa, não, mas eu estou contextualizando para você, porque eu não estou entendendo onde você vai chegar. Muito e as bom. pessoas fazem isso constantemente. Tem que falar, olha, eu vou falar com você de um tema que vai fazer toda a diferença na sua carreira, que tem a ver com postura. Bem, quando eu era mais novo, aí você pode falar, não tem problema. Então direcione. Você não vai contar o final do filme, mas você vai dar o trilho. É onde você é jornalista, onde você faz o lead. Isso, o lead, seria ali a chamada para a pessoa falar assim, opa, eu preciso disso, eu preciso ouvir isso. Porque ela só vai ouvir se ela se interessar. Hoje as pessoas, internet, informação, o tempo inteiro, acreditam que é no Facebook. Eu tenho que ser objetivo. Objetivo que eu digo atrair a atenção. Não, falar que também hoje em dia existe, nos últimos anos, a cultura do TED, né? Do TED, Sim, de das você ter essa apresentação, 15 minutos, todos os tempos são mais enxutos, você tem que ter o gancho, você tem que ter o punchline, você tem que ter a virada, você tem que ter quase que um roteiro cinematográfico, digamos assim. É aquilo, você só vai afligindo mais as pessoas a se colocar em você público, tem o roteiro, com o improviso. exigência de...
o improviso. performance. Isso, porque as pessoas, às vezes você tem um ótimo conteúdo e você, por não demonstrar corretamente esse conteúdo, você sai como incompetente, coisa que você não é. Só que isso está muito ligado ao que você apresenta hoje. Não adianta ter o conteúdo, aquilo que eu falei do professor, sabe muito, o conteúdo é pré-requisito de uma boa apresentação. Como você vai passar esse conteúdo é que vai fazer a diferença. Ou seja, ou você vai colocar um texto para um livro, tem gente que vai para um congresso, por exemplo, e bota um caminhão de texto nos slides. E eu Também falo tem assim, o efeito PowerPoint é complexo. Também, aí a né? pessoa fala assim, odeio o PowerPoint. Eu falei, não, você não odeia, você odeia quem faz o PowerPoint, porque esse PowerPoint está muito ruim. Então, tem gente que odeia o PowerPoint. Não, o PowerPoint não é uma ferramenta. Eu não posso odiar a ferramenta. Só que a pessoa bota um livro no PowerPoint e aí você fica lendo de costas para o público e aí você... Desculpe te interromper. Não, ou a pessoa fica falando exatamente o que está tá escrito no PowerPoint. Aí eu falo então, assim, meu Deus. é só apertar o botão e deixar o PowerPoint rolar. É isso, a pessoa não pensa. Como é que você lê mais rápido? Em voz alta ou em voz baixa? Em voz baixa, até na sua mente. É muito mais rápido que processando a fala. Então é impossível ler algo para alguém na tela. É impossível, que se você começar a ler, alguém vai terminar antes. Você está atrapalhando a leitura. Seria como se eu desse um artigo para você e eu falei, lê aí, Fred. E o Fred começasse a ler e falasse assim, rapaz, você vai adorar esse artigo, você não tem ideia. Ele é muito bom. O Fred fala, pô, dá para ficar quieto? Porque eu quero... Eu falo, não, mas eu estou falando do artigo. E as pessoas fazem... A gente não conhece, é possível que você não conheça uma pessoa que fale assim, olha, ler o slide, o PowerPoint para a audiência é a melhor forma de comunicar. Eu não conheço ninguém. Mas eu vejo muita gente fazendo. Cai naquilo que nós conversamos. A pessoa faz sem perceber. Se você falar que ela leu o tempo inteiro, ela fala, não li, eu dei uma olhada rápida. Se você pensar na vida da pessoa 2 horas, uma olhada rápida, se fizer essa comparativa, ela olha o tempo inteiro e não percebe. Esses detalhes vão impactar depois na compreensão das pessoas. Agora, tem uma coisa também que eu vejo que você usa muito no seu discurso, que é o humor. Né? Como que o discurso, você usa o humor no discurso, tem um momento certo, você tem que ir sacando, tem lugares que você não pode usar, porque é interessante isso, né? Seu comentário, eu trabalho, e aí de novo respeitar a característica. Se você quiser ser engraçado, se você quiser fazer isso, e você não tiver uma característica dessa, fica ruim. Tem que ser uma coisa leve. Eu sempre trabalho com leveza. O humor cativa também. Isso. E aí o humor é muito bom quando você tem essa veia, quando você faz dessa forma. Senão fica caricato, fica feio, fica forçado. O humor eu faço... Eu gosto de trazer esses elementos que eu acho que fixam bem. Dificilmente as pessoas vão esquecer da conclusão do seu Jorge Ana Carolina. Dificilmente. Mas se eu só falar assim, você não deve encerrar do nada a sua apresentação, poderia esquecer. Então é pelo impacto. E aí pode ser um exemplo, pode ser uma situação do cotidiano. Isso impacta bastante, porque o conteúdo, ele é frio. É que nem uma entrevista de emprego. A pessoa vai para uma entrevista de emprego. O seu currículo já está comprado, as pessoas já te trouxeram. Eu quero ver se você é uma boa pessoa. Tem gente que chega lá e fica falando, olha, porque eu fiz faculdade não sei onde. Aí o entrevistador, eu estou vendo aqui, o que mais? Eu fiz também uma pós-graduação. Eu estou vendo também, o que mais? Eu tive um intercâmbio. Intercâmbio também está aqui no Canadá, né? A pessoa fica falando a mesma coisa. O humor, eu gosto muito de utilizar, eu acho que torna leve, as pessoas não sentem o tempo passar, mas o cuidado é o meio. Claro, quando eu estou com professores ou com desembargadores, eu seguro mais a mão, mas não deixo de fazer. É uma característica, é uma coisa que eu acho, que eu entendo como uma forma didática e que auxilia realmente o meu discurso. Mas é uma característica, não dá para você forçar. Tem gente que é extremamente séria e passa essa credibilidade. Então, assim, não é exatamente a minha expressão, mas a pessoa passa. Então, qual é a sua característica? Não dá para pegar e falar, faça assim. E aí precisa de alguém analisando isso. Eu, quando comecei a dar aula para o direito, eu até falei, olha, eu não sou de direito. Aí o coordenador falou assim, não, mas é isso que eu quero. Não quero um advogado para chegar aqui e falar assim, faça assim. Não é isso. Eu quero que você pegue os estilos e trabalhe em cima. Então, falo com pessoas extremamente tímidas e pessoas extremamente extrovertidas, que são as pessoas que passam do ponto. São as pessoas eu adorei essa frase, não vou esquecer ela nunca. O extrovertido frequentemente passa do ponto, eu me identifiquei tanto. Passa do ponto. Porque ele fala sobre qualquer tema. Eu também. Ele não pensa na influência. Então, o tímido, eu sou muito tímido. Eu falo, que bom, então vamos lá. O que eu, às vezes, chego numa aula e falo assim, gente, quem aqui tem algum medo de falar em público? A maioria tem. Porque quando você está comprometido com alguma coisa, você tem o frio na barriga, não pode ter o pânico, esse que é o ponto. Frio na barriga é natural. Acredito que todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, estava um pouco mais tenso no início e depois você fica mais à vontade, quando começa a dar certo e você se preparou para aquilo. Mas aí eu pergunto assim, quem não tem medo? Aí sempre tem um gaiato que levanta a mão. Um gaiato? Aí eu falo assim, eu tenho medo de você que eu tenho medo, porque essa pessoa não tem nenhum medo, então ela acha que é só chegar lá e falar. Não, fala o tema aí que eu falo. Não, não é assim.
Então, não ter vergonha de falar em público é interessante, mas aí você tem que pensar no seu público e não falar qualquer coisa, né? Maravilha. Bruno, vamos lá que a gente está acabando. Em frio na barriga, o Gerson de Oliveira, ele falou lá, boa tarde a todos, ele é fotógrafo há mais de 20 anos, e ele disse que sábado passado ele iniciou uma nova turma e aquele friozinho na barriga clássico veio igual do que a primeira vez que ele deu aula na vida. Ele fala, como que é explicar isso? Ele é de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Muito bom. Isso demonstra que ele está comprometido com o processo. Isso é importante. Isso. O dia que ele perder isso, os grandes atores... Fernanda Montenegro vive dizendo isso. Fala, o dia que eu não sentir mais, eu paro de atuar. E é exatamente isso. Se você chega e você não está... Imagine que eu não estivesse nem aí para o programa. Chegasse, não, eu vou falar qualquer coisa. Vou ter frio na barriga? Claro que não. Então, se ele sentiu isso, é porque era uma coisa muito importante para ele, ele estava comprometido com o processo e eu tenho certeza que deu certo. Eu tenho uma professora da CAUT, tia Nara Kaiserman, e ela tem uma dica que é sensacional, assim, quando a gente ia fazer uma cena, alguma coisa, e ela falava sempre a gente, se tá muito fácil, você desconfia porque alguma coisa tá errada. Se você tá indo, tá fácil demais... Põe uma pulga atrás da orelha. Isso, porque você não está tão comprometido, não presta mais atenção, essa adrenalina é importante. O problema é quando passa do ponto, que você não sabe o que fazer. Se eu tivesse que dirigir uma peça de teatro, alguma coisa, fosse cantar, querendo fazer um bom negócio, eu ia ficar em pânico. Você não deixou seu contato? O meu site é o miziaracomunica.com.br. Tem também no Instagram, @professor Miziara, o pessoal me acha por lá. E eu faço cursos online e presenciais também. Tem um no Rio agora, dias 15 e 22 de setembro, na CARG, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, e tem o curso online pelo Complexo Ensino. Esse da CARG é aberto ao público geral? É aberto ao público geral, As turmas têm no máximo 15 pessoas, quando lota eu faço uma outra turma para eu poder dar a atenção que eu gostaria às pessoas. Então, turmas de 15 no máximo? No máximo 15 e 16 horas de treinamento. E tem o curso online pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva, 10 horas, e aí você vai entender os conceitos, mas depois você precisa colocar em prática. Parabéns, Guilherme, foi uma ótima ideia esse treinamento. Bom, o programa chegou ao final, finalmente. Obrigada, Rodrigo, Maurício, Guilherme, Fred e Tiago. O programa volta amanhã às 5 horas da tarde. Muito obrigada, até lá.